Pois bem, mais uma vez nós estamos aqui para mais um bate-papo e agradecendo desde então ao convite da Associação Espírita Anjo de Ismael. O tema de hoje ele está lá em Mateus, capítulo 7, versículo 13 ao 14. Ele é um tema muito vasto, que é o homem no caminho estreito. Esse é o nosso tema aqui, para nós estarmos fazendo essa reflexão. O que se refere o caminho estreito? Porque tudo que nós vamos fazer de forma digna, honesta, em que pode nos significar de grande importância no futuro da nossa vida, se requer sacrifício, luta, empenho, para chegarmos onde que realmente nós queremos chegar, para alcançar essa chamada independência, tanto ela no campo econômico, também no trabalho, na economia, usando-se dos nossos esforços e também da nossa inteligência, né? Nos nossos estudos, para nós atingir aquela formação, naquele curso proposto, se exige muito sacrifício, né? Então nós vemos que o homem, há séculos, ele vem procurando artifícios, meios, ou seja, mecanismos, para que realmente ele venha atender aos seus expedientes. E muitas vezes, para atingir alguns objetivos, procura-se a chamada porta larga. Ou seja, nada mais é do que as facilidades, né? Em que, na verdade, isto acaba trazendo duras consequências num futuro próximo. Então, para gozar de todas as benesses, não se quer, então, ir à luta, ou seja, arregaçar as mangas, né? Faz-se negócios arriscados, muitas vezes se envolvendo em situações grotescas, em que vem representar como resultado a vergonha, o desdém, a imoralidade perante o olhar da sociedade. Mas tudo isto nos reflete numa expansão em que nós não queremos ter o devido esforço, não queremos perseverar, ou seja, preparar o terreno, semear, para no futuro fazer-se a devida colheita. Então, por isso, pegamos outras formas, o caminho mais fácil, ou seja, desviar o trajeto, né? Encurtar-se caminhos para chegar mais rápido em algum lugar, né? Então, entrar pela porta estreita, isso nos expressa no Evangelho, como Cristo tem nos colocado, são aí várias opções em que nos é colocado, nos é sugerida, né? Que nos liga ao nosso objetivo primordial, né? Ir realmente à luta para alcançar aí os nossos objetivos. Mas muitas vezes nós preferimos aí fazer o jogo de cena, né? Pela baixeza, em que nós vemos isto sendo refletido na nossa sociedade, né? Então nós vemos que esse jogo de cena acaba envolvendo milhões de pessoas nesse concurso, né? Em que acaba gerando determinados fatores, ou seja, busca-se uma facilidade em que, na verdade, lá na frente, essa facilidade ela acaba sendo uma dor de cabeça,
dificuldades maiores ainda, não só para a pessoa, mas também aqueles que fazem parte do seu convívio, do seu dia a dia. Então, essa tal de porta estreita, ela nos remete ao desprendimento, né? Como diz lá no Evangelho, se a porta é estreita, supõe que não podemos adentrar, passar por aquela porta com alguns volumes, né? Com grandes volumes, aliás, em que a maioria prefere a porta larga porque ele vai passar com mais facilidades, né? Com aquele grande volume. Já em determinadas portas, não se entra com certos volumes, né? Então, nós veremos, por exemplo, que a porta é larga, mas essa largueza ela pode nos trazer grandes prejuízos lá na frente. Nós vemos aí, por exemplo, situações que acontecem no cotidiano que nada mais é pessoas que estão buscando exatamente essa porta larga para chegar por uma via mais rápida aos seus objetivos, né? E são pessoas que agem na sociedade sem nenhuma responsabilidade, querem obter o bônus, mas não querem fazer o devido sacrifício. Então, estudar exige sacrifício, né? Para nos aprimorar o nosso conhecimento, nós temos que realmente disponibilizar de tempo, fazer sacrifício, até mesmo fazendo uma leitura para aprimorar o nosso conhecimento, requer sacrifício, porque nós vamos ter que reservar um tempo especificamente para aquela ação, né? E abrimos mão, às vezes, através da busca dos nossos estudos, do nosso aprimoramento, abrimos mão de passeios, de uma festa, abrimos mão, às vezes, de assistir ali um filme, né? Isso é um sacrifício. Então, nós temos um objetivo para estar buscando, estar alcançando algo que venha, assim, a nos beneficiar na nossa vida futura, né? E o que acontece? Quem acaba optando pela porta estreita, indo a passos lentos, com dificuldade, com seu sacrifício, ela procura também por esse caminho a solucionar os problemas da vida em todos os sentidos. Porque poderíamos pegar um outro caminho, encurtar o nosso trajeto pela facilidade. Mas isto, para quem tem uma certa consciência, sabe das dificuldades, dos problemas que pode se enfrentar lá na frente. E quem acaba optando pela porta larga são pessoas que não têm histórias bonitas para contar. Não vai deixar um bom legado para a família, para os seus filhos, para os seus netos, né? Tantos e tantos fatos que nós vemos aí na sociedade que a pessoa acha que está agindo de forma correta, né? Se apresentam na sociedade como alguém muito importante, ostentando os seus poderes, e que lá na frente acaba sendo uma verdadeira vergonha, não só para a pessoa, mas para a família e também para aqueles que o cercam e para a sociedade, e que são motivos de comentários, né, comentários ruins, né, aqueles comentários em que acabam gerando desdém, desconfiança, e que nos remete a entender que são pessoas que agem dentro da imoralidade, fora da ética, não agem com transparência e com dignidade perante as pessoas ali no seu convívio, no seu dia a dia. Ou seja, são pessoas em que não requer a nossa confiança.
Então esse é o significado da porta estreita, né? Porque espaçoso é o caminho que nos conduz a essa perdição. O que significa perdição? Perder-se, sair do caminho, sair do seu trajeto, desviar-se do seu objetivo. Então esse é um termo que foi muito usado pelo Cristo dentro do contexto evangélico, né? Então nós perdemos também os valores espirituais. Então nós vemos hoje as pessoas, a busca incessante, nunca se viu tanto na sociedade hoje, as pessoas, aquela busca desenfreada, frenética pelo bem material, pelo status, pela fama, e isto acabou se aflorando mais ainda com o advento das tecnologias. Então, aí onde é que nós vamos estar vendo as pessoas mostrando realmente essa perda dos seus valores espirituais. Então, quando Cristo fala lá no Evangelho, são muitos os chamados e poucos são os escolhidos, é exatamente isso que ele quer nos dizer, né? Em que ali se apresenta uma multidão, mas raríssimos são os escolhidos, porque ele está realmente se pautando na questão dos valores espirituais. E como nós vamos alavancar, fortalecer os nossos valores espirituais, né? Agindo dentro da sociedade de uma forma com consciência, né? Que está entrelaçada ali com a compreensão. E para elevar esses valores espirituais é nós estarmos nos evoluindo, crescendo, tanto na questão da ética, da moral, porque essa questão de se optar pela porta larga mostra o quê? Que são pessoas que não estão dando valor, né, às questões da ética e da moral na sociedade. O importante é o ter, né? Então vejam como que as coisas hoje estão na nossa sociedade. Eu até vou contar aqui para vocês um exemplo que me aconteceu há pouco tempo, né? Uma certa pessoa me disse uma vez para mim o seguinte, que quem não tem Instagram está fora, né? Está fora, deixa de existir. Então, para você ser importante nas redes sociais, você tem que ter um Instagram. Eu me remeto novamente, e até já falei uma certa vez na palestra na Associação Espírita Anjo Ismael, e a questão do tênis da Nike, que fazia uma propaganda na televisão e dizia assim, o jovem, né? E na propaganda dizia, se você não tiver um Nike nos pés, você não é nada. Se você quer ser alguma coisa, você tem que ter um desse. Então vocês veem, né, que incentivo que está dando, né? Então se eu não conseguir um tênis Nike trabalhando de forma honesta, digna, então eu vou ter que conseguir de uma outra maneira, né, pela porta larga, para mim poder fazer parte desse grupo ao qual a propaganda estava falando naquela época, né? Então vejam que as perdições que são nos colocadas diante de cada um de nós. Então, repetindo aqui, que a questão do perder, como fala no Evangelho, é você ficar sem rumo, espiritualmente, né? Falando, né? Ou então você ficar temporariamente afastado do caminho que leva ao nosso crescimento, à nossa evolução espiritual, que é o caminho que nos conduz, que nos eleva como ser humano, né? Então, é importante e até indispensável nós desconfiar de todas as promessas em que nos leva à facilidade sobre as coisas do mundo.
né? Hoje nós vivemos na sociedade em que ela está aí, né, oferecendo inúmeras facilidades, né? Os ambientes que muitas vezes ambiente se tornou um verdadeiro antro de corrupção, né? Com esse jogo de cena. E nós vemos, por exemplo, as fraudes, são as mentiras, os subornos, as opressões, simplesmente são fatores que nos conduzem a refletir sobre esse caminho, né? Que é o caminho largo, não é o caminho estreito, né? O cambista que vive nos ofertando, nos prometendo fortuna. E nós vemos também aí, até para citar, né, como fala nos estudos dos livros, que os corsários da política, que assegura um futuro melhor, um dia melhor para a nossa vida, na sociedade. Nós vemos pessoas vendendo um espaço no céu, e assim sucessivamente. O que não falta são oportunistas. E se existem os oportunistas, é porque tem aqueles que querem oportunidades, que querem facilidades sem sacrifício. Então querem optar pela estrada plana, a estrada mais larga, né? Para poder chegar mais rápido onde desejam, né? Chega, mas não se sabe os resultados, as condições, as consequências daquilo que foi conquistado sem sacrifício e sem honra e sem dignidade, né? E então nós vemos aí que o caminho apertado ou a porta estreita, como fala no Evangelho, ela nos conduz a num sentido de abraçar as propostas renovadoras, né? O caminho apertado vai nos conduzir à insistência que se faz necessário para nós atingirmos os nossos objetivos. E quando nós atingimos os objetivos com honra, com dignidade, nós teremos orgulho de contar a nossa história, deixar o nosso legado para as pessoas que fizeram parte do nosso convívio, né? Nós, como fala, vai ter história bonita para contar para as pessoas, e que são histórias que vão servir de grande exemplo para aqueles que estão vindo atrás de nós. Quem são eles? Os nossos filhos, os nossos netos e assim sucessivamente, né? Os filhos dos nossos amigos vão ver o grande exemplo que estamos dando ao ter chegado a determinado posicionamento, né? Então, assim nós vamos estar contribuindo para uma construção de uma sociedade melhor. Então, o que significa tudo isso? É nos elevar na vida, né? Atingindo aquilo que nós queremos, os nossos propostos, com responsabilidade, com dignidade, com seriedade, né? Então, o Cristo fala sobre a questão da vida que nós levamos em sociedade, né? Que o termo vida, usado aí por nosso Senhor Jesus Cristo no Evangelho, ele não se diz a questão da vida biológica, né? Que nós temos, o que nós levamos aqui, mas sim das faculdades, do conhecimento, dos saberes que Deus nos deu, né? Para nós buscar as nossas conquistas, das conquistas não só materiais. O que mais nós vemos hoje, a corrida na sociedade, a grande preocupação é as conquistas materiais. Não que estou dizendo aqui, nem no Evangelho não diz lá que é contra as conquistas materiais, mas desde que essas conquistas elas sejam com dignidade, com honra, com trabalho, né? Com honestidade, com transparência, né? E também essa conquista espiritual para nós estarmos então nos evoluindo
que nessa escalada de luta, de estudo, que nos conduz ao nosso progresso como ser humano, e é através dessa seleção de valores em que nós somos conduzidos, né, a estar atuando dentro dessas leis imutáveis que regem sobre nós através do cosmos. Nós já sabemos das leis, das energias, nós sabemos o caminho, mas como já disse em outra oportunidade, aos estudiosos, aos seguidores da doutrina, também no Anjo Ismael, que nós sabemos o caminho, né? Mas a questão é estar no caminho, que saber o caminho é uma coisa, estar no caminho é uma outra situação, né? Então, para a gente estar colocando aqui um ponto final, nós nos remete à questão de Paulo, né? Em que ele fala em que tudo é lícito, mas nem tudo é conveniente, né? E nós vemos hoje uma vida em sociedade, as pessoas estão indo mais para aquelas conveniências essas que são mais fáceis, conveniências essas em que eu estou preocupado em obter o resultado agora, imediato, já. Não quero saber o que vai acontecer lá na frente, as consequências que isso pode me trazer, né? E aí, essas opções pela estrada mais larga, as consequências são duras, facilidade, nesse imediatismo, essa conquista rápida, mas essa imediatez na nossa vida hoje, ela pode custar muito caro e ser dura, né? E ser de grande sacrifício, né? De rangeiros de dente, de arrependimento, em que muitas vezes aí não dá para nós voltarmos atrás. Nós temos o livre-arbítrio, temos a livre escolha, porque o livre-arbítrio é bom, ao mesmo tempo ele é muito perigoso. Muito perigoso o livre-arbítrio. Se nós não soubermos lidar com esse livre-arbítrio, nós vamos acabar nos afundando, né? Não que todos terão as mesmas condições no dia de hoje, mas poderá ter condições melhores mais cedo ou mais tarde, escolhendo pelo caminho estreito. Porque, como eu disse lá no Evangelho, em que diz que são muitos os chamados e poucos escolhidos, e essa condição de escolhido, repito, diante de todos que foram chamados, raríssimos, como fala lá nas parábolas do Evangelho do Cristo, raríssimos são realmente os escolhidos. Então há uma multidão enorme, quando Cristo fala no Evangelho das multidões, mas nessas multidões são muito poucos que realmente serão os aprovados, serão os escolhidos, né? Então é isso que nós vemos aqui em poucas pinceladas com relação a nosso diálogo de hoje, e que nós possamos aí fazer essa pequena reflexões, né? Quando Cristo fala da multidão, o que significa multidão? Aglomeração. Que quer dizer no Evangelho que o termo multidão, que é muito comum, que se ouvia naquela época e se vê hoje, ele queria se referir, e até de forma preocupada, ele se falava nisso, que seria uma evolução, né? Essa multidão que poderia ser essa evolução, uma multidão de pessoas evoluídas, né? A busca pela evolução espiritual, pelas conquistas espirituais. Mas, na verdade, ele fala de uma multidão que ia em busca de coisas
de objetivos, de algo muito rápido, de imediato, né? E se nós pegarmos dentro dos evangelhos, nós vamos ver lá com quanto Cristo começou a sua evangelização, a sua peregrinação, que chegou a 700 seguidores, e depois eles viram que o que eles estavam querendo era para ontem, não era para amanhã, e foram se afastando, foram se distanciando do Cristo, né? E nós vemos, por exemplo, o caso de Judas, né? Ele buscava status, buscava bem-estar, buscava fama, e ele viu que não era bem aquilo, porque ele era uma pessoa gananciosa, muito materialista. Então ele queria também, no imediato, e queria ser ali, por exemplo, uma figura de holofotes, de atenção, e ele viu que realmente o que o Cristo estava colocando não tinha nada a ver com os objetivos que ele estava buscando. E hoje nós vemos isso na nossa sociedade. Essa busca desenfreada pelo fácil. E hoje, com a tecnologia, com a internet, nós queremos as maiores facilidades e todas as vantagens sem nenhum sacrifício. E para nós nos evoluirmos, para nós crescermos, exige sacrifício, né? Para crescer espiritualmente, para evoluir como ser humano, como seres íntegros, e dar a nossa boa contribuição para a construção de uma sociedade melhor, né? Então essa porta estreita, essa porta larga, aliás, ela pode significar a nossa derrocada, a nossa desonra, a nossa vergonha, certo? E essa liberdade que nós falamos que nós temos, em que muitas vezes nós ultrapassamos da liberdade para a libertinagem, nós podemos ter essa liberdade roubada por nós mesmos, né? Acabarmos nos aprisionando, nos condenando em nome dessa liberdade, por optar pela porta mais larga, a porta em que não exige de nós o nosso sacrifício. Então a porta larga, ela pode significar finalmente lágrimas, sofrimento, vexames, né? Tribulações, humilhação para a nossa vida. Que o caminho estreito soluciona os problemas da vida e também nos dá sentido e nos deixa um bom exemplo, com um bom legado para uma construção de uma sociedade melhor. É isso, e obrigado e boas reflexões a todos.